Finalmente a gente decidiu voltar com Sakamoto Days após a finalização da sua primeira temporada em um maravilhoso resumo completo que eu fiz há mais de 4 meses atrás nesse canal. E como infelizmente Sakamoto Days está prestes a se aposentar novamente, exatamente isso que você está imaginando, o seu mangá entrou no seu arco final, irei fazer o resumo completo e acompanharemos semanalmente a história do assassino mais perigoso de todos os tempos. Então é claro, antes disso não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e largar aquela dedada assassina no botão do like, no botão do hype que me ajuda bastante, porque você sabe, esse tipo de conteúdo demora horas e horas para ser finalizado, então conto com o apoio de todos vocês, e se vocês quiserem um pouco mais de Sakamoto Days, é claro que eu estarei semanalmente trazendo essa obra maravilhosa antes do seu encerramento. A gente vai resumir cerca de 220 capítulos, tudo isso pra vocês, é claro. Então, sem mais enrolação, vamos direto pro conteúdo. A gente começa diretamente na conclusão da batalha de Boyle contra Sakamoto, com Sakamoto mostrando sua forma magra mais uma vez, se mostrando extremamente poderoso, dizendo que agora ele está pronto finalmente para lutar a sério. Antes mesmo que Boyle possa expressar qualquer reação, Sakamoto Days simplesmente mete um botadão na cara do personagem, destruindo completamente a parede de um dos prédios que eles estão no momento. A cena corta rapidamente para Lu enquanto ainda está batalhando contra parceiras de Boyle no seu estilo bêbado, enquanto é claro, Shin está sob constante ameaça. Sempre que Lu não conseguir atingir a parceira de Boyle em 10 segundos, ele perderá um pequeno pedacinho do seu corpo. Maravilhoso, por sinal. A gente tem então mais algumas cenas de combate com o Lu utilizando seu karatê bêbado, até que sem querer querendo, ela desvia de uns ataques e acaba dando uma rabada com seu cabelinho nos olhos da sua inimiga, fazendo a contagem reiniciar mais uma vez. A mulher então fica extremamente pistola, porque aquela cabelada doeu pra caramba e utiliza seu estilo karatê do imperador assassino, técnica secreta, queda do salto. Ela então bate com seu salto alto, acertando o Lu, que está com a sua imortalidade, ganhada é claro da cachaça, assim bêbados, são quase que imortais e tem o seu corpo quase destruído junto com o ambiente à sua volta. Nós temos Shin extremamente preocupado com o que acaba de ver, mas como eu falei pra vocês, bêbados são quase que imortais e a mulher levanta dando risada como se não fosse absolutamente nada. Shin então percebe que na realidade dessa vez ela está utilizando o seu movimento punho bêbado, só que um bêbado extremamente alegre. A inimiga continua a atacá-la por diversas vezes e Lu desvia com maior facilidade de todas, até que ela prepara um poderosíssimo soco e Lu só pega a garrafinha e bebe mais um golinho. Assim que ela ataca um soco em direção a Lu, Lu simplesmente dá um beijinho nas suas mãos e revida com um poderosíssimo chute, fazendo sua inimiga ficar extremamente excitada com o combate que acaba de ter. Para finalizar então, os personagens começam a entrar no maior quebra-pau, com os inimigos dizendo que irão matar todos ali, que será literalmente uma luta até a morte, e Lu apenas diz: "Eu não mato. Essas são uma das únicas regras da nossa família." A inimiga de Lu então diz que a família Sakamoto é uma das famílias mais idiotas que possui, até porque quem não mata está perdendo muita diversão, é claro. E assim que ela se prepara para atacar Lu, Lu defende um dos seus chutes, dizendo: "Como se atreve a me chamar de idiota?" Usando sua transformação do karatê maluco bêbado, ela simplesmente segura as pernas da mulher com uma cara de extremo ódio e com um poder completamente extremo, avança em direção ao inimigo para dar um único soco nela. A gente percebe uma aura completamente negra em volta da personagem, mas do mais absoluto nada, o soco que com certeza mataria ela se torna algo extremamente fraco. Aí vocês me perguntam, né, Sonarkin, o que diabos aconteceu? Simplesmente Lu recobra a consciência e deixa de estar bêbada. A personagem que até então estava enfrentando Lu no mano a mano simplesmente fica muito excitada com aquilo, porque diz que ama pessoas fortes e quer repetir tudo o que aconteceu de novo. A única diferença é claro que agora não temos mais a Lu bêbada pra moer ela no cacete. Lu e Shin ficam vendo aquilo lá sem sequer entender absolutamente nada, e a cena corta mais uma vez pra Sakamoto embolachando Boyle de todas as formas possíveis. O personagem não tem sequer chance de revidar, tentando bater com seus socos foguetes, mas Sakamoto é forte o suficiente para destruir as suas mãos com um único soco. Enquanto é claro, Boyle é completamente embolachado, ele diz: "Esse é Sakamoto, o maior assassino de todos os tempos." Como última chance, Boyle tenta utilizar as suas esferas explosivas para atacar Sakamoto, mas ele apanha todas elas em suas mãos e desfere um poderosíssimo soco explosivo no personagem, dizendo:
como Sakamoto pode ser tão forte, mesmo após, é claro, se aposentar. E Sakamoto responde às palavras dele como se estivesse lendo seus pensamentos. Eu decidi usar essa força que eu possuo para proteger todas as pessoas que eu amo. Simplesmente essa é a fonte da minha força. Ele desfere mais um soco poderosíssimo em Boyle, e você já sabe o resultado. É um soco tão poderoso que ambos os personagens são arremessados e batem numa roda gigante e ficam sentados lá como se não tivesse acontecido absolutamente nada. E Boyle apenas diz: sabe, Sakamoto, eu realmente estava certo. Você é a epítome do que é ser durão. A cena corta mais uma vez e temos a esposa de Sakamoto dando a maior bronca nele porque Sakamoto simplesmente escondeu dela que a cabeça dele estava a prêmio e por isso, é claro, Boyle foi atacá-los. Também se rende à força da senhora Sakamoto e ela apresenta para eles também, é claro, seus livros de regras, dizendo que uma das maiores dela, além, é claro, de não matar, é um segredo entre a família Sakamoto. E o resultado é esse: após uma gigantesca briga familiar, Sakamoto não vê nenhuma outra escolha a não ser, é claro, ir buscar informações sobre a organização Dondekai e exterminá-los de uma vez por todas. No máximo, fazer eles retirarem o preço por sua cabeça. E você me pergunta, Sonarken, como diabos eles vão fazer isso? Simplesmente os personagens vão até a cidade de Shinjuku, em específico numa locadora, onde constantemente eles passam informações por trás de filmes gravados ainda naquele local. Como funciona isso? Um exemplo. Tem um filme de certa informação que você quer, sobre um certo trabalho, um certo assassino. Eles colocam um filme e aí Sakamoto retira as informações desses filmes que eles assistem. Após assistir alguns filmes, Sakamoto recebe as informações necessárias, onde possui 50 assassinos profissionais na agência Dondekai. Sakamoto então sai determinado a ir direto na agência onde fica o escritório da Dondekai, mas o assistente que trabalha na locadora apenas diz: tenha cuidado, Sakamoto, você não voltou a ser um assassino. Alguns velhos amigos podem acabar aparecendo. Sakamoto questiona ele perguntando: como assim? Como diabos alguém vai vir atrás de mim? E o homem simplesmente responde: este filme ainda não está disponível. E é tudo que eu posso fazer por enquanto. A gente vê um quadro, um pôster de um filme quase que se materializando ao mesmo tempo. A cena corta, nosso queridíssimo Sakamoto na sua versão gordinha junto de Luishin estão na frente da sede da Dondekai. E Sakamoto, antes de entrar, apenas diz pra eles: sem lutas. Essa é apenas uma missão de infiltração. Finalmente então os personagens se infiltram diretamente no quartel-general da Dondekai. Vemos diversos figurantes sendo observados, tendo sua vivência normal, somente planejando assassinatos, porque é isso que eles fazem. Shin, então, em uma altíssima velocidade, salta sobre um dos figurantes e prende o cardaço do seu tênis na gargantinha dele. E o resultado é esse: o homem é completamente derrotado. O seu amigo, sem sequer perceber, tem Sakamoto atrás dele fazendo aquele belo carinho com seu bigode, botando mais um personagem pra dormir, enquanto, é claro, Lu apenas assiste tudo aquilo. Ela pergunta se eles vão de uma vez por todas direto para a sala do chefe, e temos, é claro, uma breve explicação de Shin falando que eles precisam subir os elevadores porque o chefe sempre fica no último andar. Então, como os elevadores são vigiados, o plano é esse: escalar o prédio pelo lado de fora, e é exatamente o que todos os personagens fazem. Shin então se depara com o homem fazendo aquele pipizinho maroto e coloca a cabecinha pela janela. O homem dá uma olhada para ele, percebe que tem algo estranho lá fora e sai armado para ver pela janela. Assim que ele abre a janela em uma velocidade completamente incrível, Sakamoto aparece atrás dele e atira com seu taser, eletrocutando o homem completamente. O cara só queria viver sua vida de assassino e fazer aquele pipizinho maroto. Não deu certo. Novo medo desbloqueado. A gente tem mais alguns avanços dos personagens indo para a sala principal, onde ficam as câmeras, e você já sabe exatamente o que acontece. Tanto Shin quanto Sakamoto derrotam um por um daquele local. Enquanto eles amarram um dos últimos inimigos que tem naquela sala, Sakamoto fica constantemente se questionando sobre o que a assistente da locadora disse pra ele: tenha cuidado, alguns velhos amigos podem aparecer. E é claro, Lu e Shin ficam perdendo tempo se divertindo com toda aquela situação, dizendo que eles estão agindo exatamente iguais a espiões neste exato momento. A gente tem então finalmente a cena cortando diretamente pra Torre Branca,
onde Nagumo se encontra dando aquela lanchada maravilhosa. Diversos personagens completamente misteriosos apresentam e um deles pergunta para Nagumo se ele recentemente viu Sakamoto, e Nagumo tenta disfarçar e o cara simplesmente diz: "Você tá querendo morrer? Acha que eu sou idiota? Eu não confio em nenhum de vocês." O homem que estava questionando sobre Sakamoto saca uma faca, tenta atacar Nagumo, mas ele facilmente desvia o ataque utilizando seu garfinho, enquanto diz que não confia nem um pouco no que Nagumo está aprontando. A gente então é apresentado a mais dois assassinos, Osaragi e Shishiba, com eles jantando normalmente, vendo duas pessoas tentando se matar. Assim que Shishiba pega o garfo para colocar a comida na sua boca, Osaragi avisa para ele que aquilo não é para ele comer daquele jeito. O cara simplesmente põe aquela garfada gostosa na boca, tem uma expressão completamente esquisita e chama o chefe. Assim que o chefe chega, o cara pega o garfo que ele acabou de usar para comer e enfia na orelha do cozinheiro dizendo: "Por que diabos tem cebola no meu risoto?" Osaragi só tem tempo de limpar as manchas de sangue que são lançadas em direção ao seu rosto e chega uma criatura um tanto quanto misteriosa dizendo: "Agradeço a todos por se reunirem aqui. Meu nome é Iria, sou coordenador da comunicação da Associação de Assassinos. É uma tremenda honra conhecer todo o elenco da estimada Order." Nós então somos apresentados aos assassinos mais poderosos de toda a organização de assassinos. Sem enrolação, o velhotinho Iria entrega para eles uma carta dizendo: "Vamos diretos aos negócios. Permitam-me apresentar a sua nova tarefa como linha de frente da defensiva da associação." Recentemente, um assassino desconhecido pegou uma série de assassinos da associação. Houve mais de 30 incidentes até agora, nos custando mais de 300 milhões de ienes. A associação pede que todos vocês cuidem desse assunto com extrema vivacidade, em nome, é claro, da Order. A cena corta mais uma vez pro nosso queridíssimo Sakamoto, com o Shin percebendo que tem algo completamente errado acontecendo, já que as vibrações telepáticas que geralmente ele recebe das outras pessoas não está sendo localizada. Todos os personagens começam a correr pelos locais e nossa queridíssima Lu enche o saco do Shin perguntando se o detector de mentes dele quebrou mais uma vez, mas ela faz isso pelos pensamentos e Shin escuta aquilo. A personagem usa o Shin como se ele fosse um telefone ambulante que começa a hackear as conversas dos outros. Finalmente então Sakamoto se depara com a sala do chefão. Ambos os personagens se preparam para entrar lá dentro e descobrimos o motivo de ninguém mais lá emitir as suas ondas psíquicas, simplesmente porque Nagumo matou todos daquela sala. Enquanto, é claro, ele cumprimenta nosso queridíssimo Sakamoto com uma cara extremamente sádica. Nagumo então vai se aproximando lentamente de Sakamoto enquanto vai passando por cima de cada corpo que está no chão. Nagumo diz que infelizmente foi pego no flagra, mas que matou todos lá sem dó nem piedade, dizendo apenas assim: "Contemplem toda a elite da Dondekai, incluindo seu chefe, completamente mortos. Eu os matei. E foi mal, Sakamoto, porque também terei que matar você." No mesmo exato momento que ele diz isso, Sakamoto mantém sua expressão completamente fria com seu bigodão estiloso e Nagumo some diante dos olhos de todos os personagens. Assim que Shin se dá conta, ele está atrás de Shin, o agarrando, preparando a sua faca, e o resultado é esse: Shin é completamente perfurado na sua garganta sem sequer ter uma única chance. Lu fica vendo aquilo completamente chocada e do nada Shin percebe que não aconteceu absolutamente nada com ele. O que Nagumo estava utilizando na realidade era uma faca de mentira e diz que aquilo é mais pura brincadeira. E já sabe o resultado: todos os personagens começam a massacrar Nagumo, dizendo que o senso de humor dele é completamente péssimo, mas, estranhamente, é claro, Sakamoto não caiu na brincadeira de Nagumo, sequer imaginou que ele atacaria os personagens. Finalmente, então, após alguns diálogos, temos a revelação que na realidade não foi Nagumo que matou todos os membros da Dondekai. Um assassino conhecido por X está matando diversos assassinos, dando prejuízo à associação de assassinos. Então, graças a isso, é claro, a organização Order foi enviado para destruir esse assassino misterioso. E você me perguntou: quem diabos são a Order? São o grupo de ex-membros onde Sakamoto, com toda certeza, era líder, que servem como uma espécie de mediador. Se algum assassino sai da linha, eles são enviados para exterminar
este assassino. Finalmente, então, temos revelado por que Sakamoto é extremamente respeitado e porque ele é extremamente poderoso, sendo sempre desde os princípios, é claro, o assassino mais poderoso de todos os tempos. Enquanto Nagumo fica se questionando sobre a possibilidade desse assassino ir em busca de Sakamoto, enquanto todos os personagens mantêm os diálogos, nossa queridíssima Lu está completamente perdida, dizendo que a investigação deles foi trancada graças a essa história de recompensa, já que eles não conseguem agora remover a recompensa do Sakamoto com uma leve ameaçinha, coisa que eles queriam fazer no início desses capítulos. Shin percebe que Lu é uma completa lunática porque não se importa com nenhum dos corpos que estão jogados no chão naquele momento. Finalmente, então, Nagumo tem a conclusão que as mortes começaram no mesmo período em que a recompensa pela cabeça do Sakamoto foi posta à prova. Antes que a gente possa ter a conclusão dos diálogos, a cena corta mais uma vez para uma pessoa lendo um livro infantil, enquanto diz, quando vemos uma cena com ambos os olhos, nossos cérebros automaticamente reconciliam as diferentes perspectivas. É importante dar um passo do nosso trabalho para checar a simetria. Diversos corpos estão no chão, fazendo uma espécie de lago vermelho, e o homem misterioso continua caminhando com as suas mãos completamente ensanguentadas. Olhamos na parede então, mais um X sanguinário se formando, com ele dizendo, tá pouco errado esse X aqui, hein? Após aquilo, a gente tem mais um breve corte, com Sakamoto já trabalhando na sua lojinha, enquanto diversos assassinos ficam enchendo o saco tentando matar o personagem constantemente. E esse assassino em questão simplesmente é derrotado por ninguém mais, ninguém menos que Hana, a filha de Sakamoto. A personagem aperta um botão do seu caixa eletrônico e cai um monte de quinquilharia em cima do assassino. A esposa de Sakamoto fica se questionando, perguntando que não vai dar para manter os negócios daquele jeito, já que constantemente aquelas tentativas de assassinato acabam impedindo dos seus clientes chegar até a loja, mas em compensação, é claro, a venda dos band-aids aumentaram e muito, até porque todos os assassinos que tentam matar Sakamoto acabam extremamente feridos. Voltando para o que interessa, Nagumo mais uma vez diz para Sakamoto, se você teve dificuldades para enfrentar alguém como Boyle, você está com problemas, suas habilidades atrofiaram durante esses 5 anos de pausa, eu recomendo que você vá treinar o mais rápido possível. E é exatamente isso, após um breve período de treinamento com nosso queridíssimo Sakamoto, indo em altíssima velocidade levar Hana para a escola, todos os personagens decidem ficar extremamente mais fortes. Você me pergunta, Sonarken, como que eles vão fazer isso? Bom, Lu decidiu ficar extremamente mais poderosa bebendo, já que segundo ela, Shin disse em um momento que ela fica extremamente forte quando fica bêbada. E o resultado é esse, ela bate com uma garrafa na cabeça de um dos clientes, e é lógico, Hana não perde a oportunidade e vende mais um band-aidzinho pro ferimento da cabeça do careca. Já é outro dia e após aquele treinamento completamente maluco de Sakamoto, nós temos a melhor personagem dessa obra, Hana, constantemente pedindo uma mochila que ela acabou de ver na televisão, exatamente como eu quero que você se inscreva nesse canal. Sakamoto então vê a sua filha extremamente animada, em querer aquela mochila para participar do seu primeiro dia de aula e vai pesquisar onde tem ela o mais rápido possível. Mas infelizmente, é claro, essa mochila é extremamente rara e tem apenas 20 unidades. Em um shopping completamente gigantesco. Enquanto eles vão caminhando, Shin faz algumas suposições para o nosso queridíssimo Sakamoto, dizendo que Hana já está ficando completamente grande, que agora quer apenas uma única mochila. Mas quando o tempo vai passando, ela vai estar no fundamental e garotos vão começar a se aproximar dela. E acontece exatamente isso. Sakamoto mata todos que se aproximam dela no seu pensamento. Shin analisa os pensamentos de Sakamoto, diz que ele não precisa ir tão longe assim. E aí, meus delinquentes, temos a batalha mais brutal de toda essa obra. Todas as vovós lutando querendo uma das únicas 20 unidades restantes da mochila. Shin tenta enfrentar o mar de vovós, pegar a única mochila restante e rapidamente é derrotado, até porque ninguém lá tem alguma coisa sequer a perder. Enquanto elas espancam Shin, elas simplesmente dizem, não subestime as avós, garoto. Nós percebemos que todos estão extremamente motivados a conseguir aquela mochilinha porque é extremamente importante para os seus netos. É um capítulo maravilhoso. Sakamoto então se prepara para o combate, avista a mochila ao longe e assim que ele se aproxima para pegar, ele é constantemente agredido por diversas avós e mães completamente psicóticas. Uma delas pega Sakamoto pela garganta e começa a
afogar o gordinho dizendo: "Largue a mochila, gordão, entrega isso de uma vez, Rabicó." E Sakamoto se lembra de um dos piores dias do seu treinamento, na época que ele começou a ser um assassino, onde ele tinha que constantemente trancar a sua respiração para não ser devorado por tubarões. E o resultado é esse: Sakamoto sai vitorioso, mas completamente ferido. Sakamoto então recobra sua consciência e entrega sua mochila para a operadora de caixa para poder fazer a compra, e ela, se assustando vendo a quantidade de ferimentos de Sakamoto, simplesmente arremessa o objeto para o mais longe que consegue, apenas pelo reflexo de susto. Sakamoto, em altíssima velocidade, salta em direção à mochila, percorrendo o shopping praticamente que completo. Após perseguir aquela mochila e ficar extremamente exausto, Shin se aproxima de Sakamoto e se pergunta por que diabos ele está fazendo tudo aquilo. Em seus pensamentos, nosso queridíssimo Sakamoto responde que ele faz tudo, absolutamente tudo, apenas para ver o sorriso de Hana mais uma vez. Aí a gente vê algumas cenas do passado, do nascimento de Hana, a primeira vez que Sakamoto pegou ela no colo, ela deu aquele maravilhoso sorriso, e você já sabe, né? Mais do que suficiente para motivar o seu pai a cometer atos impensáveis. Sakamoto avista a mochila mais uma vez e, sem pensar duas vezes, vê ela caindo de uma altura completamente absurda, salta em direção à mochila. A gente vê o gordinho caindo como se fosse um meteoro e vemos então uma explosão gigantesca. Após muito tempo, finalmente Sakamoto conseguiu a mochila que tanto quis. A cena corta já pro primeiro dia de aula, com a esposa de Sakamoto perguntando se ele teve dificuldades em pegar aquela mochila, em comprá-la, e Sakamoto diz que não teve nenhuma dificuldade, que encontrou na primeira loja que entrou. Rapidamente então a conversa de ambas as pessoas são interrompidas, porque um vagabundo cara de pau entrega uma florzinha para Hana dizendo: "A sua mochila é extremamente bonita, afinal de contas você também é linda, quer ser a minha namorada?" Sakamoto então volta para sua lojinha, pega o seu pistolão e começa constantemente a lustrar ele. Você já sabe o que vai acontecer, né? A cena corta mais uma vez e vemos mais um assassino muito longe da loja do Sakamoto, alimentando o seu passarinho chamado Pesuke, se questionando sobre o que ele faz, já que ele gasta 20 mil ienes para alimentar o passarinho dele todo mês, e para sua alimentação ele gasta apenas 2 mil ienes. Finalmente então ele pega o cartaz do Sakamoto e diz: se eles conseguirem matar o Sakamoto, receber essa bela quantia de 1 bilhão de ienes, com toda certeza eles poderão comer até mesmo sushi. Olha só, um assassino mendigo. A cena corta mais uma vez para a loja de Sakamoto, completamente esfarrapada após diversos assassinos constantemente atacarem o Sakamoto. Ela está completamente danificada e nossa queridíssima Lu se questiona sobre como eles vão manter aquele negócio. E Shin tem uma alternativa: com o dinheiro do prêmio de um campeonato de Airsoft que vai ter no shopping não muito longe de lá, eles conseguirão bancar todos os custos da reforma da loja de Sakamoto Days. Finalmente então, Reisuke aparece na loja, se questionando se aquele é o mercado onde o antigo assassino mais conhecido do mundo, Sakamoto Taro, trabalha, que ele veio simplesmente até aquele local para matar ele de uma vez por todas, pegar o seu prêmio e comer aquele sushizinho maravilhoso. Shin engana o assassino por um breve momento, percebendo que ele não passa de um belo de um idiota, dizendo que no Japão existe mais de 200 mil pessoas chamadas Sakamoto e possui, é claro, o mesmo número de lojas espalhadas. Então essa informação que ele pegou, que Sakamoto, o antigo assassino, trabalha lá, é completamente falsa. O assassino idiota começa a se desesperar, já que ele não vai conseguir comer o seu sushi, e Shin percebe que de todos os assassinos que ele conheceu, aquele com toda certeza é o mais burro do mundo. O assassino então, ficando extremamente triste e desesperado porque não vai ter dinheiro nem para comprar comida, vai lentamente se retirando de dentro da loja de Sakamoto, mas sua barriga acaba roncando. E como nossos personagens são boas pessoas, eles enchem ele de bolinhos e ele vai extremamente contente embora. Voltando para a barraca do nosso assassino mendigo, ele está se questionando sobre o que eles vão fazer para viver, já que ele não tem dinheiro para comer, muito menos para se manter em qualquer lugar que seja. O cara é tão pobre que essa barraca ele herdou do seu avô, mas ele está convicto, é claro, mesmo com as suas dificuldades, que qualquer dia desses eles vão ficar ricos e viver dentro de uma mansão. No mesmo exato momento que ele diz isso, um vento completamente misterioso sopra, levando a barraca dele, destruindo ela completamente, com o mesmo folheto do campeonato de Airsoft que Taro Sakamoto e Shin irão participar. A cena corta já é outro dia e Reisuke aparece atrás de Sakamoto e Shin,
dizendo que eles participarão do mesmo time. Sakamoto fica extremamente nervoso porque mais uma vez um assassino apareceu, mas como ele não sabe ainda quem é o Sakamoto, ele simplesmente está animado pelo valor do prêmio daquele local. Todos os assassinos, entre aspas, que estão participando do campeonato de Airsoft se separam e automaticamente todos são derrotados. Vemos que quem fez esses disparos completamente perfeitos, exatamente igual ao Shimuraya, do nosso queridíssimo Sumatsu no Valkyrie, no capítulo 105, que eu resumi nesse canal maravilhoso, é ninguém mais, ninguém menos que Reisuke, o assassino mendigo. Sakamoto e Shin ficam extremamente surpresos com o que ele acaba de fazer. Então, meus delinquentes, a ação começa, diversos inimigos começam a disparar no time Sakamoto, quase que atingindo Shin algumas vezes. E Sakamoto, com a maior facilidade do mundo, simplesmente desarma cada um dos seus inimigos e desce o sarrafo em todos eles. O narrador e as pessoas da plateia vão à completa loucura, dizendo que o time do Sakamoto é extremamente bom nesses jogos. E é claro, né, que cada um do time do Sakamoto quer o dinheiro para uma única coisa específica. Nosso queridíssimo Sakamoto quer comprar 1 milhão de ienes em miojão e comprar vidros à prova de balas. Reisuke então fica se perguntando por que diabos 2 lojistas são extremamente bons em um campeonato de Airsoft, até que ele chega à conclusão: eles não passam de nerds de Airsoft, e essa é a justificativa para eles serem tão habilidosos naquele tipo de coisa. Sakamoto então se sente aliviado ao perceber que o assassino idiota Reisuke não percebeu que ele é o lendário Sakamoto Taro, mas infelizmente existe ela. Lu, torcendo pelos nossos garotos, diz: esse é o famoso Sakamoto Taro. Apenas olhem sua bela pele balançando. O assassino então se vira, se questiona se ele é realmente Sakamoto Taro e diz: bom, cara, não são nada parecidos, o cara dessa foto é magro e você, com todo respeito, bigodudo, você é extremamente gordo. E Lu se aproxima dele, bêbada, dizendo: não, esse é realmente o Sakamoto Taro. Aí é quando ele era mais magro, mas eu prefiro ele muito mais gordinho. Assim que ela finaliza esse diálogo, ambos os personagens automaticamente miram a arma, se confrontando, com Reisuke apenas dizendo: eu odeio mentirosos. A gente então mantém um impasse entre os personagens, justo quando o torneio de Airsoft do Shopping Ikorazaica está pegando fogo. Parece, é claro, um desmanche no time de Sakamoto, com Reisuke, o assassino mendigo, apontando sua sniper diretamente para ele, dizendo, é claro, vocês pagarão por isso, pensei que fôssemos amigos. Afinal de contas, eu não me importo, vai ser melhor assim. Vou ganhar o dinheiro do prêmio e o dinheiro da recompensa. Assim que Sakamoto e Shin se dão conta, eles estão completamente cercados por diversos personagens que estão participando ainda do campeonato de Airsoft, sem sequer saber o que diabos está acontecendo. Eles começam a disparar constantemente em Sakamoto e Shin, que constantemente desviam de cada um dos ataques, e Reisuke aproveita a oportunidade para convocar seu pássaro Pisuki mais uma vez. O pássaro aparece e lança nas mãos do assassino mendigo uma arma de verdade, dizendo: chega de arma de Airsoft. Automaticamente então ele saca seu rifle mais uma vez e lança um poderosíssimo tiro em direção a Sakamoto, que tem apenas tempo de desviar a bala com a caralha da sua mão. A gente percebe que um pedaço da mão do Sakamoto foi embora, deu tchau tchau, e Shin analisa a situação dizendo: dessa distância e posição ele conseguiu uma mira perfeita da cabeça de Sakamoto. Reisuke decide se afastar de Sakamoto para pegar um campo mais amplo de visão, e Shin tenta acompanhá-lo, mas mais rapidamente é segurado pelo nosso belíssimo lojista gorducho, dizendo: antes de ir atrás dele, temos uma coisa para resolver. A cena corta e vemos Reisuke correndo para pegar um pouco de posicionamento, enquanto, é claro, chora porque perdeu os seus amigos recentemente feitos. Enquanto vemos o personagem chorando, ele diz que não está chorando nem a pau, que não está triste nem um pouco com aquilo, que aqueles caras, na realidade, são nada mais nada menos que seus inimigos. E além do mais, é claro, é assim que tem que ser. Para provar que ele é um verdadeiro assassino, ele matará Sakamoto, o assassino mais poderoso de todo mundo. Finalmente, após se livrar de todos aqueles inimigos, ainda mantendo a comunicação com Reisuke, porque eles tinham comunicadores de rádio, Sakamoto pergunta para ele: vamos acabar com isso de uma vez por todas. Assim que ele põe a sua cara gorduchinha numa viela, uma bala de um ângulo completamente absurdo atinge uma das placas e ricocheteia, quase que atingindo o nosso queridíssimo Sakamoto. O personagem tem tempo somente para se abaixar e percebemos que ele está pegando o visual de Sakamoto através de um rádio que ele implantou no seu passarinho Pisuki.
então qualquer posição que nosso queridíssimo Sakamoto veja, onde tem o pássaro olhando, ele será automaticamente spotado. É mais ou menos eu jogando Call of Duty. Reisuke prepara mais uma vez uma bala para acertar Sakamoto. A gente tem mais uma vez Reisuke se comunicando através do rádio dizendo: nada mal, estou surpreso que conseguiu desviar. Enquanto Shin grita à distância dizendo: tá beleza, foi apenas um ricochete na sorte, pare de se achar. E Sakamoto diz: sorte? Isso está muito longe de sorte. Aquela bala tinha uma rotação não usual, como se fosse para ricochetear mesmo. Reisuke então percebe que Sakamoto percebeu as suas habilidades e diz que aquela bala é conhecida como balas de rebote triplo. São feitas justamente para ricochetear e atingir o seu alvo, independente do local que ele esteja. Agora, sem mais enrolação, ele dispara diversas balas em direção a Sakamoto, que só tem tempo de desviar de todas elas. Vemos a cidade ser completamente destruída apenas com tiros, constantes tiros que ricocheteiam em todos os lugares. Finalmente então temos um flashback da história de vida de Reisuke, com ele sendo extremamente péssimo em tudo que se propõe, sendo apenas, é claro, uma pessoa muito boa em disparar balas. Finalmente, quando ele se formou na Associação de Assassinos, nenhum time quis ele, justamente porque ele sabia somente atirar. O cara, quando pegava uma faca na mão, era um completo banana. Após cometer diversos erros, ele foi demitido e chegou à conclusão: para provar o meu valor como um sniper incrível, eu irei assassinar Sakamoto. Voltando a cena mais uma vez pro tempo futuro, nosso queridíssimo Shin pede para ele calar a boca e não contar a história de vida dele com o microfone ligado. E aí, nosso queridíssimo Shin tem um belíssimo de um plano. Ele pega seu fone e grita o mais alto que consegue. Vemos Reisuke tomando um baita de um susto e enviando suas ondas psíquicas, que é claro, nosso telepata Shin capta o mais rápido que consegue. A cena corta então com nosso queridíssimo Sakamoto arremessando uma única pedrinha em direção a Reisuke. E o resultado é exatamente este. Com uma única pedra em uma distância completamente absurda, Sakamoto destrói o rifle de alta precisão de Reisuke. E Reisuke apenas se questiona: este homem é realmente humano ou não é? Finalmente, então, temos o resultado da vitória do 52º torneio anual de Airsoft do Shopping, e a batalha acabou ferozmente com Sakamoto sendo o campeão. Nós vemos Reisuke extremamente desconcumbelhado após levar uma coça do nosso queridíssimo Sakamoto, e Shin diz que nem tudo é motivo para ficar triste. Reisuke diz que é ruim em tudo que ele se propõe, e Sakamoto apenas diz: nunca nessa vida eu enfrentei um sniper tão incrível em toda a minha vida. Vemos Reisuke se animar um pouco, e finalmente então tem o seu prêmio dividido. 1 milhão de ienes se tornam apenas 50. Sabe por quê? O personagem destruiu a cidade quase que completa e tiveram que pagar mais uma vez os destroços. Parece minha vida quando eu peço pra você se inscrever nesse canal e você fala: vou me inscrever porra nenhuma. Se inscreve aí, não faz mal, por favor. Dá um prato de comida aí, dá um prato de comida. Bota um prato de comida aí. Mas eu prefiro uma inscrição. Já é outro dia e temos nosso queridíssimo Sakamoto em uma reunião dos pais na escola de Hana. Então ele deixou sobre o comando da loja ninguém mais, ninguém menos que Shin, o telepata, e Lu, a garotinha lutadora de Kung Fu bêbada. Com ambos os personagens achando que está tudo normal, a cena corta para Lu e Shin com mais uma das suas discussões. É claro, com Lu se questionando se ele na realidade não é um pervertido que constantemente invade o pensamento das pessoas sem autorização. No mesmo exato momento da briga, aparece ele, nosso queridíssimo assassino mendigo, perguntando se sobrou algum bolinho de porco para ele comer. Shin e Lu continuam as brigas por diversas vezes, até que nossa queridíssima Lu apenas diz: eu nunca sei quando está lendo minha mente. Não consigo relaxar perto de você. Shin fica extremamente nervoso ao ouvir aquilo e apenas vai se retirando lentamente da loja. Após acontecer tudo aquilo, nossa queridíssima Lu se questiona se ela não foi cuzona demais, e homens misteriosos acabam entrando pela sala perguntando se naquele lugar trabalha alguém chamado Shin. A cena se aproxima um pouco e vemos que na realidade Lu está utilizando o avental de Shin, até porque ela não quer sujar o avental dela. Os homens misteriosos, após verem o crachá, apenas se aproximam dela dizendo: então afinal de contas você é o Shin, essa foi mais fácil do que a gente imaginava. A cena corta, vemos uma van em altíssima velocidade e nossa queridíssima Lu completamente amarrada, com todos os personagens se questionando se aquela realmente é a mesma pessoa da foto.
A gente tem então os motoristas entrando em uma leve discussão, onde um deles diz que talvez aquela pessoa não seja o Shin porque não se aparenta nem um pouco com ela na foto, e o outro diz que jamais erraria algo tão inútil desse jeito. Finalmente, os outros homens mascarados se perguntam que diabos uma organização como aquela quer com uma simples pessoa. E finalmente, Tanaka, o líder dos sequestradores, diz: eu não sei todos os detalhes. O laboratório faz alguns experimentos com poderes sobrenaturais. E Shin é extremamente valioso como espécime apenas porque ele foi bem sucedido. Ele é realmente um clarividente. Os homens começam a dizer que aquilo é extremamente estranho, até porque é impossível conviver com uma pessoa dessa por perto. Imagine constantemente alguém invadindo os seus pensamentos. Uma das pessoas olha em direção a Shin e diz: sim, pobre criança coitada, isto parece ser uma existência bem solitária, afinal de contas. No mesmo momento em que Lu escuta aquilo, ela avança em direção ainda amarrada a um dos sequestradores e mete um botadão com toda a força que consegue, quebrando a máscara do sequestrador, dizendo para eles jamais repetirem aquelas coisas. Shin pode ser um idiota neurótico infantil, mas ele é uma pessoa melhor que todos eles ali. E conclui dizendo que só porque alguém é diferente, eles não são ninguém para assumir que a pessoa possui uma vida miserável. Finalmente, então, um dos homens pergunta: ei, diabo, qual é seu nome? E ela diz: meu nome é Lu Xiaotang. E aí temos mais uma discussão maravilhosa dentro do carro, com os nossos queridíssimos sequestradores se perguntando: que diabo você fez dessa vez, Tanaka? A gente tem mais um corte pra dentro da loja de Sakamoto, enquanto Shin tá analisando a loja vazia porque Lu sumiu do mais absolutamente nada e se depara com o nosso queridíssimo Sakamoto, que extremamente experiente pergunta em pensamento: o que diabos aconteceu? Após receber todos os detalhes de Shin, Sakamoto utiliza um GPS que ele colocou dentro do crachá de cada um dos seus funcionários. Eu não sei se isso é ser gênio demais ou se ele é alguém completamente psicótico. Ambos os personagens decidem então ir atrás de Lu o mais rápido possível. A cena corta mais uma vez para dentro da van em altíssima velocidade. Enquanto estão mais uma vez discutindo, dizendo: idiotas, sequestramos outra criança, que desastre, eles vão nos matar com toda certeza. Os personagens ficam completamente em choque e em uma velocidade completamente absurda, nada mais, nada menos que Sakamoto e Shin começam a perseguir a van. Assim que Lu se dá conta, vê ambos os personagens em altíssima velocidade, chorando emocionado enquanto escuta Sakamoto dizendo: estou aqui para recuperar minha funcionária. Nosso queridíssimo Sakamoto continua perseguindo a van o mais rápido que consegue, enquanto, é claro, Lu continua extremamente emocionada. E os sequestradores então percebem que o verdadeiro Shin também está perseguindo eles. Determinados a pegar Shin mais uma vez, nosso queridíssimo personagem percebe que todos eles são do conhecido laboratório. No mesmo instante, diversos motoqueiros saem de uma forma inexplicável de dentro da van com pedaços de pau elétrico, decidindo espancar Shin e o nosso queridíssimo Gordão. O Gordão da XJ então é quase atingido algumas vezes pelos paus elétricos e de uma forma completamente maravilhosa se livra de um dos sequestradores, metendo apenas, é claro, a botina na motoquinha dele. Vemos um baita de um acidente que com certeza quebrou a primeira regra da família Sakamoto, que é não matar ninguém. E Shin, no mesmo momento, aproveita a distração de um dos sequestradores e salta num caminhão que está transportando madeira. Os homens perguntam se eles estão gravando um filme e ele diz: bom, estamos gravando sim. Ele então pega o pedaço de madeira, lança em direção ao motoqueiro, que acaba travando uma das suas rodas. E lá vemos o motoqueiro saindo voando pelos céus. Sakamoto então aproveita mais uma vez o momento, avança para frente do último sequestrador de motocicleta, derrapa com seu pneu traseiro e se lança com a moto, destruindo o capacete de mais um dos seus inimigos. A cena corta mais uma vez para dentro da van, com os motoristas Tanaka e o motorista que estava discutindo com ele dizendo: esses caras são completamente loucos, mas as pessoas do laboratório ainda são completamente piores. Shin então, de uma forma extremamente ágil, salta sobre a van enquanto pergunta se está tudo bem com Lu. Finalmente então, um dos membros mais poderosos de todos os sequestradores decide entrar em ação, até porque, segundo palavras dele, o seu líder Tanaka não passa de um idiota e ele precisará fazer alguma coisa com suas próprias mãos. Ele retira o seu traje especial
e sobe no capô da van para enfrentar Shin frente a frente. Sem sequer termos muitos diálogos, o personagem se camufla do mais absoluto nada, ficando completamente invisível. Sem perder tempo, camuflado, ele ataca Shin, dando um baita de um botadão no rosto do personagem, o arremessando para longe, fazendo ele bater em um carro em movimento. Após todos esses ataques, nosso queridíssimo Sakamoto também fica surpreso, porque o Homem Invisível decide saltar sobre a moto dele também. Em uma altíssima velocidade, nosso queridíssimo Sakamoto acaba se defendendo do ataque e agarrando o assassino camuflado pelo pescoço, enquanto ele diz com dificuldade: "Você realmente é muito assustador, conseguiu prever os meus ataques, mesmo eu estando completamente invisível." Para se soltar do Sakamoto, o assassino nada mais nada menos decide furar o tanque da moto do nosso queridíssimo Barrigudinho, e vemos então somente o resultado, uma gigantesca explosão que deixa Shin mais uma vez extremamente preocupado com o que acaba de acontecer. A cena corta já de volta pra van, o nosso queridíssimo Seba apenas diz: ora, então esse é o lendário assassino, eu realmente achei que ali era o meu fim. A cena volta mais uma vez pra Sakamoto, agora está tudo bem com o nosso gorduchinho, vendo apenas a van se distanciar o máximo que consegue. Sakamoto questiona pra Shin quem diabos são aquelas pessoas, e temos revelado o passado de um dos protagonistas dessa obra. Na realidade, Shin diz que aquelas pessoas são de um conhecidíssimo laboratório de pesquisas clandestinas que são chamados apenas por Labo, que eles fazem diversas pesquisas, mas em que momento nenhum, mesmo sendo completamente estranhos, eles não eram tão violentos daquele jeito. E aí os personagens chegam a uma conclusão: teremos que visitar a antiga casa de Shin. A cena corta mais uma vez para dentro da loja de Sakamoto, com o nosso queridíssimo assassino mendigo se aproximando do local, perguntando se Taro ou Shin estão lá. Vemos apenas Hana extremamente triste porque teve o Dia dos Pais na sua escolinha e não tem ninguém para ela conversar sobre o que aconteceu naquele local. Ryusuke tenta ser extremamente compreensível, oferece um pouquinho de doce para a menina para ver se anima ela, mas como a única coisa que Hana quer é conversar com seu belo papai gorducho, Ryusuke tem uma brilhantíssima ideia: utilizar Pisuki para procurar Sakamoto. A cena corta mais uma vez e temos os personagens de frente para o laboratório de fachada, que na realidade é um museu do Laboratório Labo, o mesmo local onde Shin foi criado. A cena corta já para dentro do museu, com Sakamoto e Shin se preparando para se infiltrar no Laboratório Labo, mas infelizmente eles não fazem a menor ideia de onde fica a entrada secreta daquele local. E o único meio deles fazerem isso é simplesmente se camuflando. Eles pegam alguns disfarces de cabeça de dinossauro, até porque o tema desse museu é a Era Paleozoica. Olha só, Sonarkin também é cultura. E lembrando, se você gosta de cultura, se inscreve nesse canal maravilhoso. Vou ficar enchendo o saco de vocês até vocês se inscreverem. Finalmente, então, após se camuflarem e serem extorquidos na foto do museu, pagando 4.900 ienes, eles decidem ir até o subsolo e encontrar de uma vez por todas aonde fica o Laboratório Labo. Assim que eles se dão conta, então, eles percebem um cara se vestindo exatamente como os sequestradores, se aproximam deles e dizem: "Não se mova, eu tenho um osso de tiranossauro e vou enfiar na sua espinha se você não me falar onde fica a passagem secreta do Laboratório Labo." O cara acaba se recusando e o resultado é exatamente esse. Sakamoto pega a presa de um Tiranossauro Rex, enfia no nariz de um dos sequestradores e pergunta, mais uma vez, aonde fica o anexo da passagem secreta. Finalmente, então, Shin e Sakamoto encontram o primeiro elevador e assim que ambos os personagens se preparam para entrar no local, um gigantesco urso que até então parecia empalhado começa a se movimentar dizendo: "Intrusos detectado, exterminar." Da sua boca sai uma gigantesca arma que começa a disparar diversas balas na direção de Sakamoto e Shin, que tem tempo apenas para desviar dos ataques. Sakamoto, então, indo contra todas as possibilidades, mete uma joelhada no queixo do nosso queridíssimo urso, fazendo ele destruir aquela arma por completo. Shin aproveita a oportunidade, pega um arpão extremamente antigo e arremessa em altíssima velocidade, perfurando a cabeça do urso, enquanto, é claro, vemos o sistema dizendo: "Sistema danificado, reativando." Como as coisas estão ficando extremamente sérias, os personagens
se preparam para descer o cacete em animal robótico. A cena corta mais uma vez para Tanaka e Sebas levando nossa queridíssima Lu, completamente amarrada, tentando dar o golpe no líder dos laboratórios, até porque ela não é o Shin. E de repente, diante deles, aparece um homem com a cabeça de um cervo empalhado dizendo: esse é realmente o garoto clarividente? Tanaka, extremamente nervoso, diz que ele é, e o homem Rena questiona mais uma vez. Parece que nem o gênero e nem a cor do cabelo combinam com a foto. Você sabe muito bem o que acontece se mentir para o Sr. Rena. Você morre. Simplesmente isso. A gente vê a cara do personagem, a mão dele, todos os dedos e sua boca estão costuradas, mas estranhamente tem um X selando a boca do personagem. Tanaka reafirma mais uma vez que na realidade essa pessoa, mesmo sendo diferente é o Shin, e Lu observa mais uma vez um homem misterioso identificando o X na boca, dizendo que talvez tenha alguma ligação com as pessoas que eles tanto procuram. E aí, meus delinquentes, acontece uma delinquência maravilhosa nesse capítulo. Sebas dedura o Tanaka dizendo que aquela pessoa que está amarrada não é o verdadeiro Shin e ele sabe exatamente aonde encontrá-lo. E o resultado é esse: Tanaka também é levado amarrado. Mais uma vez a cena corta e temos Shishiba conversando com Aragi, se perguntando se aquele lugar realmente tem relação com o conhecido X. E Aragi diz: bem, investigar é parte do meu trabalho, então eu tenho mais absoluta certeza que esse lugar tem vinculações com o conhecido X. Voltando a cena pro Sakamoto, com um urso robótico completamente desconcumbeirado no chão, Shin pergunta como Sakamoto soube exatamente o que fazer contra um urso. Ele diz apenas que teve que fazer um cursinho preparatório para lutar contra animais extremamente violentos na época que ele era da Associação dos Assassinos. E achando que está tudo bem, que é só ir resgatar a Lu, no mesmo exato momento, um gigantesco esqueleto de Tiranossauro Rex aparece movimentando, destruindo tudo à sua volta e dizendo: eliminar intrusos, iniciando sistemas. E nosso queridíssimo Sakamoto diz: agora fodeu, não sei o que eu vou fazer com isso, até porque eu sei lutar contra ursos, mas não sei lutar contra Tiranossauro Rex. E temos o narrador dizendo: o lendário assassino versus o enorme Tiranossauro Rex. Finalmente, então, começamos a batalha entre Sakamoto, o dinossauro moderno, contra um Tiranossauro Rex. Sakamoto se prepara para o combate mais uma vez dizendo: nunca lutei contra um dinossauro antes. Shin capta as ondas psíquicas de Sakamoto e se pergunta se ele na realidade não é um animal pré-histórico. No mesmo exato momento, o Tiranossauro Rex prepara uma rabada extremamente violenta, exatamente igual aquela menina que você gosta tanto, né? Que você quer levar uma rabada dela. E antes que possa ser atingido, Sakamoto e Shin apenas esquivam do ataque, se abaixando, e vem apenas o rastro de destruição que o Tiranossauro Rex deixa pelo local. Sakamoto fica se perguntando: será que Hana ia gostar desse bichinho se eu levasse ele para casa? Então ele diz para Shin não ferir o Tiranossauro porque ele quer levar ele vivo. Tiranossauro Rex então prepara mais um dos seus ataques de rabada para acertar o nosso queridíssimo Sakamoto, e mais uma vez os personagens esquivam de todo o ataque. No meio dos ataques, Shin analisa o Tiranossauro mais uma vez e percebe que dentro dele tem um equipamento elétrico, então a arminha de choque do nosso queridíssimo Sakamoto talvez seja efetiva contra ela. Sakamoto então saca o seu pistolão e avança em direção ao Tiranossauro Rex. Assim que o Tiranossauro se prepara para atacá-lo mais uma vez, Sakamoto dispara a sua bala elétrica, eletrocutando o dinossauro completamente. Mas isso, infelizmente, ativa o seu sistema de nível de combate máximo. A criatura começa a se movimentar extremamente rápida e ataca o Sakamoto-san mais algumas vezes, desarmando ele completamente. Sakamoto começa a dizer em seus pensamentos que aquilo está se tornando um problema extremamente maior e a criatura se prepara para abocanhar o Sakamoto. Ele então só dá uma desmunhecadinha no seu pulso dizendo: eu queria manter você completamente intacto, mas deixe pra lá. No mesmo exato momento, Sakamoto enfia o seu braço inteiro na boca do Tiranossauro Rex, destruindo o monstro. E vemos, meus delinquentes, uma cena completamente brutal de Sakamoto castigando o dinossauro, metendo bica nele, soco, chute, mordida. O cara é completamente brutal. Enquanto espanca o dinossauro, Sakamoto diz constantemente: é melhor quando dinossauros não se movem, afinal de contas, este é o misticismo dele. Em uma pilha de ossos,
Shin percebe que se um dia ele deixar o Sakamoto puto, ele tá com toda certeza ferrado. Voltando a cena mais uma vez pro laboratório, descobrimos que os cientistas estão sendo pegos por uma associação de criminosos. No caso, eles estão sendo forçados a trabalhar constantemente, e um desses cientistas questiona eles, dizendo que estão sem dormir há mais de 3 dias, e se eles continuar trabalhando dessa forma, algum deles pode acabar morrendo. Que na realidade essa pesquisa que eles estão fazendo de uma forma forçada é uma completa bagunça. O sequestrador aponta sua arma em direção ao cientista, dizendo que ele jamais deverá caluniar a organização mais uma vez. Assim que ele está pronto para atirar, Tiranossauro Sakamoto aparece segurando a arma do sequestrador. Shin aparece apenas para finalizar o alvo, botando ele para dormir. Olha, a gente viu claramente que ele quebrou o pescoço do homem. Agora, se ele tá vivo ou morto, aí vamos deixar para a mulher do Sakamoto descobrir. O homem cai no chão e Shin diz que voltou lá apenas para resolver algumas questões, para os cientistas não ficarem preocupados, que eles resolverão tudo o que está acontecendo ali. Shin pergunta para um dos cientistas aonde está o chefe do laboratório, e o cientista diz que o chefe, assim como os outros que se revoltaram contra a associação, ou foram mortos ou estão dentro das celas, no último andar. A cena corta mais uma vez para Lu, junto de Tanaka, dentro do presídio do laboratório, com Tanaka gritando constantemente, dizendo que não quer ser uma cobaia. E Lu apenas mete uma bica na cara do personagem, dizendo para ele parar de chorar e ajudar ela o mais rápido possível para fugir daquela sala. Lu pega algumas pedrinhas e começa a arranhar a fechadura, tentando escapar, enquanto, é claro, escuta uma voz ao longe, dizendo: "Você acha que é capaz de sair daqui de dentro com um objeto tão inútil assim? Uma tranca é tão forte quanto seu mecanismo é simples. Esses entulhos de argamassa não são páreos para o aço. É um pouco como a chuva e o vento tentando derrubar um pedregulho." Vemos então o líder dos cientistas, um homem completamente desleixado, e ele conclui dizendo, em outras palavras, fugir dessa cela requer alterar as propriedades fundamentais do aço. Assim que Lu pergunta quem diabos é o homem, ele aparece já solto dizendo: "Meu nome é Sakura, sou o chefe deste laboratório de pesquisa e pergunto para vocês, vocês querem fugir comigo ou não querem?" Assim que Lu se dá conta que na realidade aquele homem, a Sakura, é o chefe do laboratório, ela pega o homem pelo pescoço e pergunta: "Por que diabos você me sequestrou?" E o homem apenas diz: "Ô, sua idiota, eu também estou preso aqui com vocês." Lu então solta a garganta do homem e pede para ele dizer tudo sobre aquele local e sobre ele. E ele então decide resumir todos os acontecimentos. Há cerca de exatos 6 dias atrás, e 13 horas, um grupo armado misterioso tomou toda a instituição Labo. A única coisa que eu vi sobre eles é que eles fazem parte de uma organização misteriosa de assassinos. Eles me prenderam aqui quando não obedeci suas ordens. E é apenas isto, olha que resumo maravilhoso. E mais uma vez, nossa queridíssima Lu fica extremamente pistola, se perguntando então por que diabos eu estou aqui. Isto não faz o menor sentido. Ela então percebe que está mais uma vez acusando pessoas indevidamente e avança no pescoço de Tanaka, dizendo que tudo aquilo é culpa dele por ter confundido ela diretamente com Shin. E a Sakura pergunta pra Lu: "Você disse Shin? Shin o clarividente?" E aí temos uma revelação bombástica. Esse homem é nada mais nada menos que o homem que criou Shin, o mesmo homem que deu seus poderes de clarividência para ele. E ele continua dizendo: "Foi minha pesquisa que mudou a vida do Shin." A gente automaticamente é transportado com o Shin com apenas 6 anos de idade, enquanto ele era constantemente observado e cuidado por a Sakura nos seus 25 anos. Shin nota que a carne que ele cozinha é completamente ruim e a Sakura diz que não compensa gastar nutrientes, é claro, com um garoto completamente idiota. Para resumir bem resumido, Shin é uma criança que foi abandonada no laboratório e serve como uma espécie de cobaia, mas muito diferente do que imaginávamos. Em momento nenhum, Shin é ferido nos experimentos e é mais tratado como um órfão daquele local. E é claro, a Sakura, durante todo esse tempo, acabou cuidando da criança. Mesmo, é claro, na maioria dos momentos, não querendo nem um pouco disso. A gente vê então que a Sakura está completamente acabado após ser pai contra sua vontade, e vemos diversos momentos dele e de Shin tendo uma vivência completamente maravilhosa. Vemos então que o relacionamento de Sakura e os demais cientistas são completamente ruins, até porque todos consideram que a pesquisa sobre poderes sobrenaturais de Sakura é uma pesquisa sem fundamentos nenhum.
E é claro que nosso queridíssimo Shin defende ele a todos os momentos. E já cortando pro que interessa, vocês estão se perguntando, Sonarken, como diabos Shin conseguiu seus poderes? Justamente um dia, quando o cientista estava finalizando a sua pesquisa, ele desenvolveu uma espécie de fórmula que teve reações complicadas de se noticiar, digamos assim, somente via computador. Ele precisava de uma cobaia para tomar aquela fórmula. Ele saiu o mais rápido possível da sala para buscar um ratinho ou qualquer coisa semelhante, e Shin acorda no meio da noite com sede e decide beber o que mais se parece com água naquele local. Então é assim, exatamente assim, que Shin ganhou seus poderes. Isso foi bom, Sonarken? Simplesmente depois de ter os seus poderes recebidos, o personagem começou a ser extremamente maltratado pelos diversos cientistas daquele local, justamente porque ninguém queria um garoto que lia pensamentos no momento errado. Após ser constantemente humilhado pelos outros cientistas, nosso queridíssimo Shin chegou à seguinte conclusão: eu irei embora deste maldito laboratório. E desde aquele dia, a Sakura nunca mais viu Shin novamente. Vemos então Lu extremamente emocionada com a história que acaba de ouvir e diz que tem certeza que o Shin não se ressente sobre as coisas que aconteceram entre ele e a Sakura. A Sakura pergunta como diabos ela consegue dizer isso sobre Shin, e ela diz apenas porque conhece ele, que muita coisa mudou desde o tempo que ele era jovem e estava dentro do laboratório. E seguindo, é claro, o artigo 11 das regras da família Sakamoto: se brigar com alguém, faça as pazes no final do dia. Então tanto ela quanto a Sakura precisam pedir desculpas pro nosso queridíssimo Shin ainda no dia de hoje, ou a mulher do Sakamoto vai com certeza matar cada um deles. E em resultado, então, todos os personagens ficam extremamente motivados a sair daquela sala, e a Sakura tira um líquido misterioso do seu jaleco. Ele então despeja sobre as trancas e aquilo apenas derrete ela, fazendo todos eles saírem livremente para fora. Um dos guardas vê que a cela acabou se abrindo e vai até lá para dar uma olhadinha, mas leva um botadão na cara de Lu, que lança ele o mais alto possível. E nesse exato momento começa a missão desses personagens. Primeiro, escapar, e em segundo lugar, é claro, pedir desculpas pra Shin. E bom, Tanaka, ele só acha que vai acabar morrendo nesse processo. A gente então tem um breve panorama do diagrama de Labo. O local tem 6 andares, sendo o primeiro térreo onde nosso queridíssimo Sakamoto e Shin destruíram o urso e o Tiranossauro Rex robóticos. Eles estão no momento no primeiro bloco. Já nossa queridíssima Lu estão no bloco 4 e os inimigos mais poderosos estão no bloco 5. E é claro que durante esse processo, Lu, enquanto está no bloco 4, sai bicudando todos os inimigos, destruindo cada um deles que estão no seu caminho. Retornando no bloco 1, nossos queridíssimos Shin ainda estão conversando com os membros do laboratório, e eles dizem que o líder da associação de assassinos que invadiu os laboratórios é conhecido nada mais nada menos do que Kashima, que foi para aquele local justamente em busca de ferramentas para assassinos inovadores. No caso, facas e armas são completamente ultrapassadas, e assassinos precisam de nada mais nada menos do que tecnologia de ponta. Ele então diz: por isso gostaríamos de seus cérebros emprestados. E o cientista continua dizendo que o grupo consiste no líder Kashima e alguns outros chefes, como também seus subordinados, usando trajes e vestes protetivas. Cada um dos chefes está localizado em um dos andares que eles estão. Assim que ele termina de dar esses diálogos, um homem completamente misterioso surge pela porta, e o nosso queridíssimo cientista tem tempo somente de enfiar Sakamoto e Shin em uns armários extremamente apertados. O homem então entra no local com uma marca de X nas suas roupas e diz: o que é todo esse barulho? Vocês estão fazendo algum experimento divertido? Vemos então que no meio do personagem tem diversas agulhas enfiadas no seu corpo, e ele está bebendo sangue direto de um daqueles negocinhos que fazem transfusão. O homem pergunta se pode participar desse novo experimento e pede a caneta de um dos cientistas. Assim que ele recebe a caneta em suas mãos, ele enfia a caneta na mão do cientista dizendo: mentiroso, diversos dos nossos associados estão desacordados do lado de fora. Vocês devem estar escondendo alguém, não estão? Ele então pede mais uma vez a caneta de todos os cientistas daquela sala. Em uma altíssima velocidade, uma das canetas atinge o homem, tendo tempo apenas de desviar, e surge ele, Shin, já completamente fora do armário, dizendo:
você tem bons reflexos, sabia? Vemos que a caneta fica completamente presa na parede, destruindo o concreto, e o cientista disse que foi um grande erro ele sair daquele local porque possivelmente ele vai acabar morto. Shin diz que saiu de dentro do armário por nada especial. Maravilhoso. Que ele somente saiu de lá porque não gosta de espaços confinados. A gente tem uma breve recapitulação dos momentos deles com os cientistas, antes de todas aquelas encrencas por ele ler pensamentos, e vemos Sakamoto completamente confinado, digamos assim, já que ele é extremamente gorduchinho e não consegue nem sequer respirar direito dentro do armário. Então, em algum momento ou outro, Sakamoto vai se revelar, vai ter que sair do armário. E aí que o pau começa a quebrar. Shin pergunta se ele é o chefe de um daqueles andares, e ele apenas diz: o que importa se eu for ou não for? Temos cobaias mais do que suficiente e você realmente acha que consegue lidar conosco? O homem então começa a falar com um sorriso extremamente sádico e retira uma das agulhas que tem no seu corpo. Não faça isso. Estamos fazendo uma pesquisa incrível aqui e eu sei. Eu vou te mostrar. O homem então, com um sorriso extremamente sádico, saca uma das suas agulhas que está espetando seu corpo e diz: que tal isso? Vamos começar mais um experimento. O homem misterioso então, em uma velocidade imensa, desaparece e aparece diretamente atrás do corpo do Shin, enfiando uma das suas agulhas de experimento no pescoço do nosso protagonista. Assim que Shin se dá conta do que acaba de acontecer, o homem misterioso apenas diz: indivíduo preparado, que o experimento divertido comece. Shin então começa a falar de uma forma completamente esquisita e tem tempo apenas de gritar dizendo: ai, mas que porra você acha que está fazendo? A gente percebe então que Shin está falando ao contrário. Todos os cientistas ficam sem acreditar no que acabaram de ver e descobrimos que esse homem gosta de experimentos divertidos. E o que ele aplicou em Shin foi a capacidade de fala reversa. Se isso é útil para alguma coisa, eu não faço a menor ideia. Shin avança algumas vezes em direção ao homem tentando atacá-lo, mas é interrompido automaticamente por Sakamoto, que mete um botadão no cientista maluco, arremessando ele extremamente para longe. O homem se levanta mais uma vez após levar um soco extremamente poderoso do Sakamoto e pergunta: então você é o lendário assassino Sakamoto Taro? Que velocidade e forças incríveis! Eu adoraria estudar você. Shin diz algumas coisas impronunciáveis, até porque sua fala está posicionada para trás, e o cientista continua: que pena estar nessa terrível forma. Agora até eu consigo te enfrentar. A gente percebe então que nosso queridíssimo Sakamoto gorduchinho também foi perfurado por uma das agulhas misteriosas do homem. Assim que Sakamoto se posiciona para dar mais um soco em direção ao seu inimigo, na realidade, inexplicavelmente, ele acaba atingindo Shin com um dos seus socos. Sem sequer entendermos o que diabo está acontecendo, o cientista maluco começa a dar risada e Sakamoto se pergunta por que diabos o corpo dele não escuta os seus movimentos. Se vangloriando de estar derrotando Sakamoto em todos os ocasionamentos, o cientista perde atenção e no mesmo exato momento os seus sorrisos são interrompidos por mais um soquetaço do nosso queridíssimo Sakamoto Taro. Então, se eu tentar bater no Shin, na realidade eu posso acertar você. Shin fica extremamente preocupado e nervoso, até porque ele bateu extremamente forte no inimigo. Claro, querendo bater no Shin. E se aquilo tivesse dado errado? Meu Deus do céu. E essa parte do resumo se encerra exatamente aí. Então, se você quiser um pouco mais de Sakamoto, não se esquece, é claro, de se inscrever nesse canal maravilhoso e largar aquela de lá da assassina no botão do like, no botão do hype, que me ajuda bastante. E se você quiser outro resumo nesse canal, deixe nos comentários pra mim saber a sua opinião. No mais é isso, e Sonar quem diz. Veja os nossos outros conteúdos.